Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite que nos foi feito, né, para que eu fizesse essa aula junto com a professora Rosiane Rebelo, que é uma especialista, uma fonoaudióloga especialista em amamentação e em deglutição. Eu trabalho com a Rosiane, acho que há talvez mais de 20 anos, né? Então temos uma afinidade muito boa por conta de nossos pacientes. E eu agradeço o convite da Liga de Pediatria da Uniara, a Liga de Pediatria e a Liga de Pneumo, que estão patrocinando essa aula, em conjunto com a nossa Liga de Pediatria da PUC, a qual tenho muito orgulho de ser a orientadora neste ano de 2020, né? Eu convido a professora Rosiane a participar comigo desse assunto, que é um assunto bastante conhecido por todos nós, né? Que é o refluxo gastroesofágico. E é um assunto muito discutido, não somente, como de forma geral, todo mundo fala em refluxo gastroesofágico, né? Mas como é que a gente consegue? Oi, minha amiga, prazer, viu? Em ter você aqui comigo, para a gente conseguir falar com esses alunos e com esse público sobre o refluxo gastroesofágico, viu? Perfeito, Eu, eu que agradeço muito todas as pessoas da Liga de Pediatria, você, sua presença. Para mim é uma honra enorme. tá ótimo. Então vamos começar, Rosiane? Opa, Olha, o que eu queria que a gente discutisse, né? Porque nós temos aqui nos assistindo, provavelmente, pacientes nossos, né? uhum. E muitos alunos da Faculdade de Medicina da PUC, da Faculdade da Uniara e provavelmente de outras faculdades. Sim. Então, a gente, ao mesmo tempo que tem que falar uma linguagem para talvez nossos pacientes, a gente tem que explicar para esses alunos como é que a coisa de fato acontece, né? Uhum. Eu Perfeito. gostaria de começar dizendo o seguinte: refluxo gastroesofágico é exatamente aquela coisa do refluir, né? É Uhum. o refluir mesmo. É um conteúdo gástrico que o paciente vai refluir. Ele vai jogar pela boca, ou vai jogar pelo nariz, ou não vai jogar para lugar nenhum, né? Isso. Então, o fácil, né, na história é quando você tem um refluxo gastroesofágico e o bebê vomita. Ele Sim. mama, vomita, ele mama, vomita, ele mama, vomita. Aí fica muito fácil você dar o diagnóstico de refluxo gastroesofágico. Aí fica fácil. Mas a nossa conversa hoje não é exatamente sobre aquele bebê que mama e vomita e que fica muito fácil. O que os alunos precisam entender que o refluxo que não vomita, ele dá uma série de sinais para o pediatra fazer diagnóstico. Então, Uhum. esses sinais são dados pela criança, pela forma como a criança se manifesta e também pela própria mãe, porque a mãe é nosso livro. Tudo que a mãe nos conta, a gente tem que absorver como sendo alguma coisa que ela está me contando, tá Sim. certo? Então, vamos começar assim, sinais indiretos. Vomitar é fácil, o vomitador é fácil, eu sei que ele vomita, tem refluxo. E aquele paciente que nunca vomitou na Uhum. vida, né? E, de repente, ele tem um refluxo grave. Como eu vejo esse refluxo? Tá certo? Olha, alguns sinais a criança dá, alguns sinais a mãe nos conta. Então, eu vou falar para vocês uma coisa. Todo bebê regurgita. É comum,
refluxo gastroesofágico fisiológico. Mas quando que ele começa a ser patológico? Tá com barulho, né? Tá com Eu não barulho? sei. Eu Aqui não sei não. se... Não, tá, não tá? Não, Então, se aqui você tá tivesse com o tranquilo. microfone aberto, aí dá aquele ruidinho. Tá, Então, é o não. seguinte, o paciente que não vomita, ele é o nosso problema. Porque o refluxo fisiológico todo mundo tem, todo bebê recém-nascido é hipotônico, o prematuro é mais hipotônico, então o refluxo fisiológico ele tem. Em algum momento, ele fica patológico ou ele dá muito sintoma no bebê. Então, eu vou enumerar alguns sinais. Eu gostaria de ir trocando ideia com a Rosiane, porque assim a gente vai se complementando, né? Por exemplo, chega um nenê para a gente que nunca vomitou, mas a mãe conta que a hora que ela vai dar mamar, machuca muito o peito dela. Ela tem muita dor para dar mamar, já sangrou o peito. Tem mãe que fala, quase caiu o meu bico. Ou É seja, isso mesmo. ela não é verdade? Ela fala, quase caiu o meu bico. Esse nenê, Rosiane, que chega para a gente com 10 dias de vida, 12. Quando você começa a interrogar e pergunta sobre a amamentação, a mãe começa a te contar da dor e a gente questiona isso para ela, né? Como que você pode complementar para nossos alunos aí que estão nos vendo essa primeira queixa que a mãe conta para o pediatra de que dói muito? Isso é importante, doutora Fátima, porque existe uma crença de que a amamentação dói, de que Isso. machucar é natural, né? E na realidade, quando está machucando, alguma coisa na sucção está inadequada, está errada. Pode ser por vários motivos, que a criança não está se organizando, mas sempre tem uma dificuldade. Então, esse fator que é visto como comum e natural, ele não é normal. Ele não é para machucar essa mama. É sempre porque na sucção o bebê está fazendo alguma coisa inadequada, né? E quando tem esses sinais de refluxo, especialmente esses de um refluxo oculto, eles vão desorganizando toda a cadeia muscular que está envolvida na sucção e na Então, deglutição. olha, a gente amamentar é uma coisa deliciosa, não é? É Sim. prazerosa, é calmo, não é para a gente chorar nem ter dor. Não. Então, parece que tem alguma coisa errada. E eu aproveito, deixa, Rosiane, que você falou da desorganização, porque quando a gente pergunta para a mãe, em seguida essa queixa, a gente fala para ela, às vezes, se o nenê tem a língua branca, não Sim. é? Língua branca não é para o nenê ter. Ah, mas é que fica leite na boca. Tem mãe que tenta limpar com fralda, não Sim. é? E aí, quando a gente pergunta se a língua é branca, ou se ela limpa a linguinha dele porque ela acha branca, ela fala que sim. Então, isso é um sinal indireto, vocês vão anotando aí. Apego inadequada, que dói, que não é para doer, isso não está normal. E a língua branca, Rosiane, o que você pode falar para os pessoal? Então, a língua branca, muita gente acha que é resto de leite, mas na realidade, se fosse resto de leite, todos os bebês teriam, né? Por Verdade. que só alguns têm? Porque quando o bebê não tem uma sucção efetiva, o que seria essa sucção efetiva? Para o bebê sugar de forma efetiva, fazer a verdadeira ordenha, né? Tirar todo o leite que ele necessita, ele precisa fazer um canolamento da língua, fazer um vácuo dentro da boca, uma pressão intraoral diferente da externa e usar essa linguinha vai fazer uma ondulação para frente e para trás, antero-posterior, e ele vai usar essa língua até a parte média. Só que quando ele tem um refluxo, a sensibilidade, essa náusea que ele tem, que está instalada ali no recém-nascido, na parte média da língua, ela vai se anteriorizar, ela vai lá para frente. E daí o bebê vai mamar corretamente, ele vai nausear. Então, para ele se defender, ele retrai essa língua, suga mais com a ponta da língua,
Consequentemente, ele vai perder a pressão várias vezes, que vão ser aqueles estalinhos. Daí ele vai engolir muito mais ar, que vai potencializar o refluxo que às vezes é fisiológico, ou mesmo esse refluxo exacerbado, né? E a língua vai ficar branca. Então, veja uma coisa, pessoal. A língua branca não é normal. Porque o nenê que mama peito, no vácuo que ele faz, ele limpa essa língua, né? Isso, exatamente. Agora, você falou uma coisa, Rosiane, que é uma queixa muito frequente das mães, que o nenê tá cheio de gases, que ele fica muito cheio de ar. Na verdade, ele fica mesmo, né? Sim. Ele fica cheio de ar, porque ele mama errado, ele engole ar, né? Isso Então, mesmo. é uma queixa mesmo. A mamada, quando está incorreta, o bebê engole muito mais ar do que o natural. E fica, às vezes, a gente pega exames, né? Eu lembro quando você me mandou um EED de uma criança e eu te liguei. Falei, doutora Fátima, o que são essas bolhas no esôfago dessa criança? E você falou, é ar. Eu falei, uau, então está comprovando essa hipótese, né, da aerofagia, que é a deglutição excessiva do ar durante a mamada. E agora, pessoal, uma coisa importante que eu vou falar para vocês é que quando o bebê tem muito ar e muitos gases, e ele acaba se incomodando com isso, às vezes a mãe quer dar algum remédio para tirar esses gases. Todo remédio que você der para um bebê, no sentido de relaxar a musculatura lisa dele, por exemplo, ela acha que ele chora de cólica, e às vezes ele tem cólica mesmo. Até eu faria uma parte para vocês, que a cólica tem uma definição de livro. A cólica é o seguinte, é uma dor inconsolável, né? Que vem uma vez por dia, sempre no mesmo horário. Essa dor que vem sempre no mesmo horário, ela vai se caracterizando como cólica. Às vezes, entre 6 e 7 da noite, o nenê chora muito. Ele passa o resto da noite bem e o resto do dia bem. O que chama muito a nossa atenção é aquele bebê que chora dia e noite. Um bebê tem que mamar e dormir, mamar e dormir. Se ele ganha peso e mama bem, ele tem que dormir. Agora, a cólica, por definição, é uma vez por dia. Aquele bebê que chora demais, ele não tem cólica, ele deve ter uma dor de esofagite, provavelmente, e a cólica num determinado horário. Porém, a tentativa de medicar essa cólica, o que é o remédio de cólica? O remédio de cólica é um antiespasmódico. Se você tira o espasmo da musculatura lisa, ele não vai tirar só o espasmo da musculatura lisa do intestino. Ele vai tirar o espasmo de toda a musculatura lisa. E o nenê vai ficar mais hipotônico. Quanto mais hipotônico, mais reflui. Então, a tentativa de medicar cólica, a tentativa de que ele tem muitos gases e isso está incomodando, vai dando um sinalzinho ao pediatra que a mãe, que é nosso livro, está descrevendo sintomas. Ele tem a aerofagia, então ele tem muitos gases, então ele tem muita cólica várias vezes ao dia. Né? Se der remédio, vai piorar. Agora, tem bebê que não vomita, mas ele rumina. O sintoma ruminação é muito visto em pediatria, né, Rosiane? Muito. Nenê que mastiga e engole com a boquinha vazia. A mãe tem a impressão que ele está engolindo mesmo. Tem mãe que chega a falar que pensa que alguém pegou ele por alguma coisa na boca. Ele mastiga e engole. E às vezes ele faz aquela carinha de azedinho. E essa carinha de azedinho dele é que sobe um conteúdo gástrico até a faringe mesmo, e ele acaba deglutindo aquilo de novo. Quer dizer, o leite vem para a boca e ele engole. Essa sensação de ruminação, ela também acaba, quando ela é frequente, coordena mais ainda, né, Rosiane? Muito, porque às vezes, quando começa, tem aquele pico, né? Até enche o olhinho de água, né, doutora Fátima? Verdade. Então, eles aquela enchem o carinha olhinho. azeda. Isso, faz aquela carinha. Muitas vezes os pais não percebem que o bebê está refluindo. E daí ele mastiga um pouquinho e deglute de novo, engole todo aquele conteúdo. E eu acho que isso é o que vai, assim,
destruindo essa musculatura da deglutição, no sentido de ir agredindo a sensibilidade, né? Então, essa criança assume uma postura de língua de defensiva. Então, ela posterioriza essa língua, obviamente, é inconsciente, é involuntário, mas para se defender de todo esse mal-estar que vai agredindo, do refluxo, que vai agredindo tudo essa musculatura. Agora, um outro sintoma que eu acho que vale a pena a gente lembrar e não pode esquecer, bom, um é a cialorreia. O bebê que tem refluxo, ele baba muito. Ele está sempre... Pode falar. O que é muito interessante da cialorreia é que quando está na fase, né, dos 4 a 5 meses que o bebê realmente vai babar mais, é fisiológico, mas anterior a isso, às vezes chega um bebê de 1 mês, 2 meses, e não é babar o tempo todo. São momentos repentinos de cialorreia. Então, isso é uma pergunta que eu sempre faço, mas baba o tempo todo, é constante, ou são momentos repentinos? Quando está associado ao refluxo, tem esses momentos súbitos, né? De cialorreia. Então, é comum mesmo a gente, como pediatra, recebe criança que tem 1 mês de vida e que a mãe pergunta, será que ele está babando muito porque vai sair dente? Ela está te dando outro sintoma da sua lista de refluxo. Porque se você ainda não perguntou isso para ela, ela sem querer te dá esse sintoma. Então, vocês entendam por que o pediatra tem que ouvir a mãe e adorar conversar com a mãe. Porque a mãe é nosso livro de verdade, ela nunca leu o livro contando sintomas. Mas será que é normal babar com 1 mês, doutora? Ele está babando tanto, de vez em quando, do nada, ele começa a babar. Gente, olha ela falando outro sintoma. E tem um sintoma que é muito comum na esofagite, que é o soluço. Sim. Tanto eu quanto você, a gente vê bastante. A criança, ela babar muito precocemente, em momentos do dia, ela tem aquela salivação, começa a usar muito paninho, muito não sei o quê, porque o nenê baba. Aí tem 1 mês, né? Sim. E tem o soluço, que é o sintoma de dor. O soluço, quando a gente pergunta, às vezes, a mãe está contando que dói para mamar, conta que tem soluço, a língua é branca, eu pergunto, né? Eu estou perguntando e estou delineando um diagnóstico. A hora que eu pergunto, ele soluça? Ela fala, nossa, soluça muito. Às vezes até o pai está na consulta, ele entra e fala, nossa, soluça muito. O que é soluço? O soluço é uma incoordenação de diafragma. E a acidez esofágica é que dispara o frênico ali na musculatura do esôfago e faz com que do esôfago junto ao diafragma e faz com que o diafragma, que é o músculo respiratório, se incoordene. Então, o frênico dispara esse sintoma, o nervo frênico, e é por acidez. Então, a gente vê aquele bebê que soluça muitas vezes ao dia. Agora, uma coisa interessante, Rose, que quando a mãe fala do soluço, ela fala, ele soluça assim, e a minha mãe sempre fala que é frio. Toda avó, eu adoro as avós do consultório, elas contam tudo para nós também. Toda avó, ela fala que o soluço é frio. Isso é cultural, já vem de muito tempo. Por que as avós falam que o soluço é frio? Porque é o seguinte, o nenê às vezes está mamando. Todo bebê pequenininho tem o reflexo gastrocólico. Ele mama, faz cocô, mama, faz cocô. Às vezes a mãe acabou de dar mamar de um lado, o nenê fez cocô, ela vai trocar. A hora que ela tira a roupa do bebê, conforme ela está trocando o bebê, ele começa a soluçar. Nesse momento, o bebê está pelado. Então, culturalmente, quando você está trocando um bebê e ele está pelado, a avó, quem está junto, que é mais antigo, fala assim, nossa, ele está com frio, olha a mãozinha gelada, olha o pezinho, ele está com frio, por isso que ele está soluçando. Não, ele está soluçando porque você deitou ele acabou de mamar.
Gente, eu separei uma garrafinha aqui do meu lado, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Essa é uma garrafinha de Guaraná. Eu sempre falo para os meus alunos, Rose, que o nenê é uma Coca-Cola sem tampa, né? Porque se você abrir a garrafa da Coca e deitar a Coca, cai. Agora eu peguei uma garrafinha de Guaraná e deixei de propósito um pouquinho aqui dentro, só para mostrar para vocês. Imagina que aqui é a cabeça do bebê. E esse Guaraná aqui embaixo é o estômago. Como o esôfago, como que o esôfago, que é um tubo, ele tem um tubo aqui em cima e embaixo está o estômago com o leite. Como que o esôfago, sendo um tubo, fecha? Ele fecha assim. Como fecha o esôfago de um bebê que é mole, hipotônico? Ele fecha assim. Como fecha o do prematuro? Fecha assim. Ou seja, se você der mamar para um bebê, ó, dei mamar, dei mamar. Aí eu vou trocar o nenê. Deita ele na cama. Olha aqui. Tum, tum, tum. Sim. Quando sai leite pela boca, a mãe vê. Quando sobe um pouco mais e sai pelo nariz, a mãe vê. Mas e aquele nenê que a mãe não vê nada? E a mãe esquece que o nenê... Ela esquece não, né? Ela não sabe que o estômago e o esôfago estão meio em contato. Ela levanta o bumbum do nenê para trocar, olha o que ela faz com o leite. Isso, exatamente. Esses nenês, às vezes, no consultório, a mãe levanta o bumbum para trocar, eu vejo o nenê na maca ruminando. Ele está lá engolindo e a mãe limpando o bumbum. Isso. Então, quando você deixa o nenê deitado, olha o leite. Sim. O leite, porque o estômago ele tem movimento peristáltico. Cada vez que o movimento peristáltico joga para cima, o esôfago meio frouxo, hipotônico, sobe e desce. Então, a gente não pode dar mamar e fazer o nenê dormir assim, né? Sim. Porque se você fizer o nenê dormir assim, ele só não te xinga porque ele não sabe falar. Senão ele falava, né? Para de me balançar. Ele gosta de ficar assim. Isso. Então, o soluço é exatamente o refluir batendo ácido no nervo frênico e estimulando ali os receptores e dando a coordenação do diafragma. E como que o soluço passa? Quando a mãe troca o nenê rápido, a avó fala que é frio, ela cata o nenê e agasalha, mas ela põe no peito e dá um pouquinho de mamar. A hora que você lava, sai a acidez para o soluço. Sim. Então, o soluço, assim, fale o que você acha disso. Isso para mim é uma questão muito importante, doutora Fátima, como fono, porque eu não sou médica, eu não tenho como fazer um diagnóstico, né? Mas eu busco sinais clínicos sugestivos de refluxo para montar o meu raciocínio, para ver o que está impactando nessa mamada, né? Porque se eu trabalho e não tenho resposta positiva, ou eu tenho uma resposta positiva, mas não tenho uma manutenção dessa resposta, daí eu preciso dos pediatras, que é quando eu telefono e vou falar. Então, o soluço é muito importante porque parece um detalhe, mas isso que você está falando é fundamental, que é o resultado do ácido. Do ácido. E às vezes eu peço para algum neném na Rosiane, porque a mamada não está boa, está entrando muito ar, ele mama fazendo estalido, ele engasga durante a sucção. Eu peço para a mãe passar com a Rosiane, por exemplo, para coordenar um pouco e melhorar essa musculatura de face, melhorar essa postura de língua, e aí melhorar tudo. Às vezes, ela me telefona, não é verdade, Rosiane? E fala, olha, você não quer dar uma revisadinha nesse refluxo? Porque eu não consigo trabalhar na musculatura de face, porque o nenê melhora uma sessão, piora duas, melhora uma. Por que ela não consegue melhorar a performance da musculatura de face e a postura de língua? Porque o refluxo muitas vezes está tão exacerbado que se a gente não tirar essa acidez e diminuir uma sequência de sintomas,
ele não melhora, ela não consegue trabalhar com a língua. Exatamente. Certo? Perfeito. Né? E Fala. Eu queria colocar, quando você falou, né, do refluxo às vezes voltar pelo nariz. Porque esse é um detalhe importante também, né? Porque voltar pelo nariz já está envolvendo outras estruturas de defesa do bebê. Então, o refluxo seria para voltar até a garganta ou, no máximo, até a boca. Quando volta pelo nariz, quer dizer que a deglutição dele, os reflexos de defesa da deglutição já estão atingidos. Então, esse bebê está mais em risco, porque daí também a deglutição dele está comprometida. Então, não é para vomitar pelo nariz, né? Precisa cuidar. E, às vezes, na mamada, a gente pode escutar 2 tipos de estalido. Um, que é a perda da pressão na pontinha da língua, porque o bebê não conseguiu levar essa língua suficientemente lá na frente, mas muitas vezes é a perda lá na parte posterior, no véu palatino, que daí esse leite pode molhar o nariz. Né? E agora uma coisa importante, molhar o nariz, certo? O que acontece quando o leite sobe lá por trás pela nasofaringe e vai lá dentro da narina? A gordura do leite dá um edema nessa mucosa e um processo inflamatório, muitas vezes pelo refluxo constante, um reflexo inflamatório nessa nasofaringe. E o edema de concha inferior, de concha superior, esse inchaço de mucosa que a gordura do leite faz por trás, gente do céu, qual é a queixa da mãe? Aquela mãe chata que fala assim, ai doutor, ele tem o nariz muito entupido. Nossa, o nariz é muito entupido. Nossa, o nariz é muito entupido. Quando a gente fala isso, a mãe não é chata. Vai ficar você com o nenê na sua casa com o nariz entupido, ele tem 1 mês de vida. Ele não dorme a noite inteira, ele não consegue mamar direito, ele mama e para e continua com fome, porque ele não consegue, ou ele mama ou ele respira, né? Ele não consegue. Aí ele encordena ele engasga, e ele não consegue mamar contínuo, porque ele não respira bem. E outra coisa, o nenê de 1 mês, por exemplo, ele tem um introito nasal muito estreito. Todo bebê tem uma coisa que chama obstrução nasal sui generis. O que é isso? É uma obstrução nasal característica do recém-nascido. Agora, quando você fala, aquela mãe não para de me mandar o WhatsApp, porque o nariz está entupido, é a mãe que está te perturbando ou tem uma coisa perturbando de verdade o neném dela? Com certeza. Gente, a mãe é nosso livro. Se ela mandar 50 WhatsApps para mim no dia, falando que o nariz está entupido, eu falo, eu quero te ver amanhã. Aí eu vou perguntar, tem soluço, tem isso, tem aquilo? Porque é nítido a obstrução do refluxo. É uma coisa fora de série. O nenê não dorme e ele não consegue mamar direito. Quer dizer, essa gordura por trás inflama a mucosa e, ao mesmo tempo, mantém um grau de obstrução muito importante. A gente percebe esse mal-estar quando, eventualmente, a gente tem um vômito e sai alguma coisa pelo nariz. Eu detesto vomitar. Eu tenho horror desse sintoma. E quando ele sai pelo nariz, ele passa por trás, parece que aquilo, se você não passar 1000 de soro fisiológico, você tem um ardor por horas. E fica uma sensação que tem o tempo todo. Sim. Essa observação sua do sair pelo nariz, a gente não pode esquecer mesmo, porque é uma coisa é um sintoma muito evidente. Né? E os engasgos do bebê que vomita pelo nariz tendem a ser mais graves, né, doutora Fátima? Verdade. Porque a manobra de Heimlich que a gente tem não é suficiente para o engasgo quando está voltando o leite para o nariz. A gente precisa sugar esse nariz para tirar o excesso de leite que, às vezes,
obstrui lá e fica parado. Então, a gente já teve casos de pacientes em comum que o bebê foi com o SAMU para o hospital, porque o bebê voltou muito leite, na realidade não foi o verdadeiro engasgo, mas voltou uma quantidade muito grande de leite pelo nariz e pela boca, e daí ficou tudo obstruído, né? Porque isso incomoda muito. E os otorrinos, quando fazem a nasofibro, que passa lá a câmera para olhar pelo nariz, às vezes ele já faz o diagnóstico do refluxo gastroesofágico, que sobe e desce lá em cima pela hiperemia da região que ele detecta. Sim. Então, às vezes a criança está com 8 meses, vive com o nariz entupido. Quando vai no otorrino, ele faz o diagnóstico de refluxo pela hiperemia que existe lá atrás. Mas se você conversar com essa mãe, gente, ela já vai contar sintoma desde o primeiro, segundo dia de vida. Às vezes o engasgo começou dentro da maternidade, né? Isso E mesmo. outro sintoma também, você vê que nós estamos falando um monte de sintoma e eu faz de conta que o neném nunca vomitou, hein? Certo? Certo. Olha, a tosse, né, Rosina? É Sim. muito comum o bebê que reflui ter tosse. E duas coisas. É um nenê que tosse e é um nenê que a mãe fala que tem um catarro parado aqui na garganta. Às vezes ela leva no pronto-socorro, porque o nenê está com catarro e ele tosse e ele engasga, né? Mas aquela sensação da laringe molhada por catarro, que é um muco, né? Mas sempre essa sensação. Eu queria que você fizesse um comentário sobre isso aí, que você vê muito o bebê com a laringe molhada, né? Sim, tem dois momentos, né, doutora Fátima? Pode acontecer no pós-mamada, que daí a gente pode estar suspeitando de uma alteração na mamada, que tem um trânsito ali, que não teria que bater na laringe, vamos dizer assim, e pode acontecer de bater ou até penetrar, mas muitas vezes não está associado à mamada. Está associado o bebê, de repente, está lá dormindo, de repente ele acorda com mal-estar, chorando e com aquele ronquinho. Que daí tem toda a relação com o refluxo, que a gente chama de ronco laríngeo. Não é para ter. Esse pigarrinho, parece que tem um catarrinho parado mesmo. Dá aquela vontade de fazer um... né? E ele não sabe e não tira. E às vezes a tosse está relacionada à mamada, à própria amamentação, e ele acaba tossindo durante a mamada, engasgando. Mas é muito comum a mãe falar que ele está dormindo e ela ouviu uma tosse ou um barulho. E no peito, às vezes, fica como uma ronqueira. E às vezes até a família fala que ele chia o peito, mas o chiado que eles estão se referindo é um barulho alto, uma ronqueira mesmo, que você põe na mão e sente um trêmito. Esse barulho que o nenê fica, esse catarro que parece que ele tem, que é um ronco laríngeo, é muito característico do refluxo e muitos bebês têm. Agora, tem uma coisa particular que eu gostaria até de comentar, para vocês aí que são alunos e provavelmente vão ser pediatras, quando uma criança que tem essa tosse, esse barulho e essa ronqueira e é constante, é sempre constante, às vezes a mãe leva no pronto-socorro. E como ele parece muito encatarrado, não é incomum que, pensando numa manifestação alérgica, alguma coisa, ele tome um corticoide. Uma prednisolona, por exemplo, ou às vezes até um antibiótico, porque ele vai encatarrando e algumas vezes esse leite cai dentro do ouvido, porque por trás, o leite quando sobe, gente, ele tem dois caminhos. Um, ele sai pela boca ou pelo nariz, o outro ele sai para dentro do ouvido. Ou ele não sai para lugar nenhum, nem engole, né? Então, veja uma coisa, esse bebê que vai ao pronto-socorro, às vezes, toma antibiótico ou corticoide. O antibiótico é um potente irritante de mucosa e o corticoide é um potente irritante de mucosa gástrica. O que vai acontecer com esse nenê que já tem esofagite e toma antibiótico ou corticoide?
ele vai piorar. Sim. Então, ele vai começar a fazer um círculo vicioso. Eu tenho tosse, tenho catarro, tenho ronqueira. Eu tomo corticoide ou antibiótico, eu pioro e tenho mais tosse, mais ronqueira, mais soluço, mais língua branca, mais obstrução nasal e eu vou indo. Aí, Isso. se eu fizer otite média aguda, eu tomo outro antibiótico. E aí eu tenho mais tosse, mais soluço, mais obstrução. Então, é aquele nenê que não deixa ninguém na casa dormir e não dorme nem de dia nem de noite. Então, você tem um nenê muito irritado, muito incomodado, com dor, um bebê que não dorme e um pai e uma mãe louca, né? Sim, Porque não eles tem ficam como não ficar. completamente desestruturados, não é? É, Olha, tem uma perguntinha aqui que a Anitta está falando, uhum, que tem algumas perguntinhas. tem. Ela falou só para a gente que tem algumas perguntas que são pertinentes. Vamos tentar responder, Rosa? Claro. Primeira pergunta da Gal M. Pereira, e ela pergunta: o refluxo é hereditário? Gal M. Pereira está perguntando se o refluxo é hereditário. Não é, não. O refluxo é hipotonia muscular. Prematuro tem mais, né? Mas não é hereditário, não. A PLV, a Tatiana Ferratioli pergunta: a PLV piora o refluxo? Olha que pergunta boa, Tatiana. Você perguntou se a PLV piora o refluxo. Alergia à proteína do leite de vaca? Sim, piora. E qual que é a conduta desde 2017, que é o último congresso europeu de gastro? Eles fizeram a seguinte conduta para nós pediatras. Todo recém-nascido ou BU lactente que tem refluxo gastroesofágico nitidamente sintomático e que mereça tratamento, a primeira coisa que você tem que fazer enquanto pediatra é, se a mãe dá leite materno exclusivo, é tirar a proteína do leite de vaca que a mãe ingere, e se o nenê toma mamadeira com proteína do leite de vaca, íntegra, passar essa proteína ou para extensamente hidrolisada ou para aminoácido livre. A primeira conduta no refluxo gastroesofágico de lactente ou recém-nascido, lactente até 2 anos, né? É o período mais crítico, a gente deve suspender, sim, o leite que a mãe ingere, tudo que ela ingere de proteína íntegra de leite de vaca, e o bebê se toma trocado. E depois pensar em medicar propriamente dito o refluxo. Uhum. A tosse do refluxo é sempre produtiva ou pode ser seca por efeito reflexo? Linear. Olha, essa eu acho melhor você responder, Rosina. A tosse do refluxo, ela é seca ou pode ser produtiva de forma geral? Eu acho que quando está associado àquela tossinha do momento do refluxo, ela pode ser seca, né? Na hora que está refluindo. Mas as consequências é que possa vir uma tosse mais produtiva, porque está entre os campeões da tosse crônica, das causas de tosse crônica, né? O bebê cheador lactente sibilante tem o diagnóstico de doença do refluxo como um diferencial importante e é um diagnóstico importante diferencial de tosse no lactente chiador, né? E geralmente ela é seca e às vezes ela é produtiva. Tá. Tem uma pergunta aqui, Anitta, tem mais alguma aí? Eu tô vendo, se você quiser Fala a sua aí. Que perguntou o momento que se requer mais atenção ao refluxo, porque o bebê dela está com 2 anos, ainda tem gases, tem muita salivação e tem dificuldade em ganho de peso e episódios recorrentes de esofagite. Acho que merece uma investigação, né? Eu acho porque com 2 anos ele já teria um tônus adequado, principalmente se é um nenê a termo, sem nenhuma patologia associada. Então, por exemplo, um paciente síndrome de Down é mais hipotônico, um bebê prematuro, né? Mas até 2 anos de idade, talvez você tenha
um bandido e um comparsa, né? Sim. Você deve ter uma causa principal e um ajudante na sintomatologia. Uhum. Normalmente, com esofagite mantida, você deve ter alergia alimentar. É Uhum. bastante comum a alergia alimentar, de forma, mas merece uma investigação melhor. Tá? E a Marisa, Mais um. Marisa Nostiese pergunta: o soluço melhora com a idade? Olha, a Marisa aqui está perguntando se o soluço melhora com a idade. Marisa, o soluço é acidez esofágica. Ele melhora a partir do momento que o refluxo melhora. Se você tiver conduta de decúbito elevado, cuidado para não balançar o nenê, e você acabar por medicar o refluxo. O tratamento do refluxo hoje em dia, principalmente, é tirar a acidez. Normalmente a gente usa o omeprazol, né? Então, você tirando a acidez do conteúdo gástrico para o esôfago, o soluço melhora, às vezes, de um dia para o outro. Ou pelo Uhum. menos melhora 60%. Não é que você tira tudo, mas à medida que você entra com antiácido, há uma nítida melhora desse sintoma. Não é com a idade, não, é com o próprio tratamento. A Rita Souza, 9, e tá me falando em português agora. Quais medicações vocês usam aí no Brasil? Ela tá na frente. Olha, tem uma menina que está na França que está nos perguntando qual medicação a gente usa no Brasil. A gente usa o omeprazol, tá? A domperidona a gente usa num segundo momento para diminuir o refluir. Quando o bebê tem muito sintoma de ruminar, de vomitar, de manter o refluir. Mas o tratamento principal é você tirar a acidez desse conteúdo gástrico e a medida postural dele, né? Orientando o decúbito elevado mesmo. Eliane Bueno Lopes pergunta: quando o refluxo é fisiológico e quando é doença? Como identificar? Olha, Eliane, quando o refluxo é fisiológico e quando ele é patológico. Todo bebê reflui, todo bebê tem refluxo fisiológico, todo bebê a termo reflui, todo prematuro reflui mais. Quando que ele passa a ser patológico? Quando ele tem língua branca, machuca a mãe para mamar, rumina muito e começa a ter dor, começa a chorar, não consegue mamar direito. Quando ele perde peso, é um sintoma, é uma forma. Quando ele não dorme, quando ele tosse, quando ele engasga, quando ele começa a dormir, parece que tem espinho no berço, porque ele não acaba de mamar, você deita ele começa a refluir e dorme meia hora. Uhum. Bebê que acorda de meia hora e mama um pouquinho e dorme de novo, é nítido. Então, o divisor de águas do refluxo fisiológico para o refluxo patológico é exatamente você ter sintomas que incomodam ou interferem na vida normal do bebê. É. Como ganhar peso, não dorme ou não come, certo? Fala, Rosiane. A Jerusa colocou uma pergunta aqui muito interessante, porque já diz respeito de uma outra fase. Né? Ela colocou que o Pedro está eliminando alguns pedaços, se incomodando com pedaços na comida. Então, isso é interessante, porque você tem uma fala que eu gosto muito, que você fala assim: ah, meu Deus, se o bebê não vai, que tem dificuldade para mamar, não vai nessa fase, ele vai na introdução alimentar ou vai depois porque não mastiga? Né? Então, é interessante porque o refluxo realmente esses sinais podem se manter por muito tempo, né? E ficar ali desorganizando o desenvolvimento das funções orais da criança. Então, pode ter a ver sim, Jerusa. Porque eu vejo muitas vezes, eles pegam a linguinha e passam a mão, parece que quer limpar a língua. Parece que tem alguma coisa incomodando. Então, é aquele bebê que muitas vezes na introdução alimentar vai colocar a comida, ele vai nausear, que é uma fase que já não seria mais para nausear. Ou vai um fiapinho passou numa consistência diferente, ele nauseia e vomita. Então, isso também pode ser resquício de um refluxo que já esteve ou que está voltando.
Esse sintoma você não vê no bebê porque ele não come ainda. O bebê vai comer no 6º mês. Isso. E uma coisa, só para complementar o que você disse, Rosiane e Jerusa, para você também, é o seguinte: quando a gente vai dar comida para um bebê, a gente pede para a mãe, aqui está a boquinha do bebê. A gente pede para ela colocar a colher pertinho da boca e o nenê faz a prensa labial e puxa a comidinha. Então, esse movimento de prensa labial vai desenvolver o músculo orbicular da boca. Se você despeja a comida ou faz muito mole e despeja, ele perde esse movimento. Então, isso também, o bebê que tem refluxo, e quando você põe a colher, às vezes pelo reflexo mesmo de náusea, ele empurra a colher com a língua. Ele não deixa a colher entrar. Isso também é um problema que você às vezes não corrigiu completamente lá atrás, ou ele desorganizou de novo, ele não deixa a colher entrar, ele empurra. E a mãe tende a nos contar que ele não gosta da comida e empurra com a boca. Ele empurra com a língua. Ela fala, ele não gosta. O padrão de deglutição infantil é esse movimento de fora, de empurrar para fora, né? Antero-posterior. E daí, quando vai introduzir a alimentação mais pastosa, gradualmente vai mudar para o movimento vertical. Mas isso leva tempo. Então, é um aprendizado que está envolvido aí. Mas se a mãe não sabe, ela acha que o bebê está colocando para fora a papa. E ela às vezes acha que ele não gosta da papa, né? Ele não gosta daquilo. E quando vai um pedacinho que ele engasga e nauseia, o bebê não é bobo. Se ele sabe que ele engasga com pedacinho, ele fecha a boca e não quer mais pedacinho. Exatamente. E aí ele fala, não, se eu comer isso eu vou nausear. Se eu nausear, eu vou vomitar. Eu comi 2 vezes, eu não quero mais. Ele fecha a boca, sentiu que tem um fiapo, ele engasgou, a próxima vez ele não abre mais. E o reflexo de protrusão de língua existe ao nascer. Todo bebê empurra, põe a língua para fora. Né? De repente, alguns bebês mantêm o reflexo de protrusão mais tempo. Então, você quer botar comida no 6º mês, onde o reflexo deve sumir no 6º mês, ele não deixa, porque o reflexo de protrusão continua lá. Aí a gente também encaminha para uma fono, no caso especialista nisso, para jogar o reflexo de novo para trás para ele poder comer, senão ele não consegue. Né? Sim. Eu acho que é interessante, doutora Fátima, a gente falar sobre a rouquidão do choro do bebê. É verdade, verdade. Perguntaram isso. Pode falar, então. Agora pergunta para você, Rosiane. Tem 10 minutos. 3 minutos. Tá. Ó, tem que parar 2 minutos antes. Vou falar rouquidão. Pergunto para você. O nenê que chora muito é rouco ou ele é rouco por refluxo? Não chora. O choro não deixa rouco o bebê. O bebê tem uma capacidade de uma extensão laríngea enorme. Então, ele pode gritar, chorar, o tanto que ele quiser, que não é isso que vai deixar rouco. Porque a gente tende a acreditar que o bebê está rouco de tanto chorar. Mas, na realidade, é a acidez do refluxo, né? Então, o bebê é rouco. Outra coisa importante que vocês têm que guardar de sintoma é uma coisa que chama síndrome de Sandler. É um quadro neurológico. O nenê que tem muita esofagite, muita dor, ele tende à hiperextensão do corpo. Ele se joga para trás, estica a cabeça para um lado e fica totalmente jogado para trás. Ó, uma perguntinha. Se o síndrome de Sandler é um critério diagnóstico para gravidade? Sim, porque o bebê que tem síndrome de Sandler e tem a hiperextensão, ele tem uma esofagite boa. Então, ele tem dor. E esse bebê se joga para trás por um motivo simples, né? Porque o esôfago é um tubo que desliza. Quanto mais ele se joga para trás, o esôfago está aqui, o diafragma está aqui. Se eu me jogar para trás, eu vou puxando o esôfago. E ele fecha lá em cima e não bate ácido no esôfago. Então, às vezes, a mãe conta para nós que o bebê tem birra
ele chora de meia em meia hora, ela cata no berço, ele se joga para trás. E que ele acostumou com o colo, porque daí ela põe no colo e ele dorme. Ela deita no berço, ele chora. Aí ela cata no colo, ele dorme. Então ela fala, já está acostumou com o colo. E quando ele se joga para trás, tem que segurar até a cabecinha, ele está tentando a hiperextensão para tirar a dor. E tem bebê que dorme em hiperextensão, né, Rosiane? Tem bebê que dorme em hiperextensão. De tanta dor que ele tem, ele faz uma postura antálgica para tirar a dor. Isso é muito comum da gente ver no bebê que chora muito. Tá? Sim, e é interessante, doutora Fátima, falar que há a diferença da dor do refluxo e da dor da cólica. Porque sim. Né, a dor do refluxo é muito característica disso que você acabou de explicar. Essa bebê joga o externo para frente, né? Essa hiperextensão. E a dor da cólica, ele tende a se encolher. E outra coisa, a cólica, por definição, é um choro inconsolável, uma vez por dia, quase sempre no mesmo horário e dura de 2 a 3 horas. Mas ele tem aquele horário como sendo o horário da cólica. Não o bebê que chora 24 horas. Sim. Agora, uma coisa importante. Ó, deixa eu falar uma coisinha antes de terminar, que estamos quase acabando, e a gente já daqui a pouco encerra. O último sintoma, que nós falamos um monte aqui, mas um sintoma comum no refluxo gastroesofágico, e tem muito aluno aí querendo saber, que é o bebê chiador, aquele que faz broncoespasmo. Gente, o broncoespasmo do bebê de refluxo é por um mecanismo reflexo. É que no terço inferior do esôfago, a gente tem algum sensor, que é um receptor, que é sensível à acidez. Toda vez que bate um conteúdo gástrico nesse sensor, o nervo vago manda um aviso para o pulmão, feche os brônquios que está subindo comida. Quando isso acontece, o bebê fecha os brônquios. E aí ele tem um broncoespasmo, ele chia mesmo. Ele dá entrada em pronto-socorro com falta de ar, com retração muscular de tórax superior e inferior, e o pediatra escuta sibilo, chiadinho de gato. Aí ele faz uma inalação com salbutamol, que é um beta-2 de curta, abre o brônquio e o neném melhora. Aí ele fica fazendo em casa inalação. Mas ele mantém um basal, às vezes, de levemente ofegante. É aquele nenezinho levemente ofegante que a mãe fala, olha, doutor, ele não é normal, ele parece um pouquinho cansado. De repente, ele fica muito cansado, sibila, chia, corre para o pronto-socorro, faz inalação e melhora. Esse mecanismo é reflexo. Não precisa cair leite no pulmão para ele chiar. Simplesmente, eles têm um reflexo vagal de acidez esofágica, que ali é receptor colinérgico, pessoal. Esse reflexo vagal determina o broncoespasmo. Enquanto você não medica o refluxo e não tira essa acidez, ele fica levemente cansado e ofegante e fica com broncoespasmo que vai e que vem. Quantas vezes a gente pegou criança internada lá por conta disso? E não é asma. Você faz uma história totalmente incompatível com asma e compatível com refluxo. Certo? Que importante isso, né? Tá acabando o horário. Muito. Eu então, acho que a gente tem mais uns minutinhos. Posso responder uma pergunta? Responda. Dá para responder? Pode. Dá. Perguntaram aí sobre a laringomalácia. Se ela piora o refluxo ou se tem junto o refluxo. Porque é muito comum o refluxo nos casos de laringomalácia, né, doutora Fátima? Pela própria hipotomia, né? A laringomalácia é uma laringe mole. Sim. Na inspiração forçada, o nenê colaba e faz o estridor, que é o barulho. Um nenê que tem laringe mole, ele também tem esôfago mais hipotônico. Isso. Então, é muscular mesmo, e é muito comum. E ela se evidencia na inspiração profunda, né? Porque na inspiração profunda, colaba a laringe e o estridor vem. E quando ele chora com o refluxo, ele vai tendo sintomas sempre
muito acentuados. É hipotonia mesmo, tá? Bom, acho que nós estamos chegando no finzinho. Nós tentamos, assim, fazer um monte de sintoma. Na verdade, é assim, não precisa vomitar para dar o diagnóstico de refluxo. Pegue essa lista que nós falamos e saia perguntando para as mães quando você estiver. Bom, eu acho que a gente conseguiu responder algumas perguntas. Quanto tempo a gente tem? Temos 5 minutos. Tem alguma perguntinha aí, Rosiane? Tem uma pergunta falando o bebê que possui refluxo pode desencadear asma na vida dele. Olha, está perguntando aqui se o bebê que tem refluxo pode desencadear asma. Não tem essa relação. O bebê cheador por refluxo é uma coisa, o bebê cheador por asma é outra, e você pode até ter as duas coisas numa criança maior de 1 ano e meio, 1 ano e 8, mas uma coisa não leva a outra. Uhum. Então, acho que acabou, né? Eu só quero fazer uma observação, doutora Fátima. Porque no trabalho com bebê, doutora Fátima, o que eu acho que é muito rico, né, dessa conversa é a questão desse diagnóstico clínico, dessa clínica, dessa escuta da mãe, dessa escuta dos sintomas do bebê, dessa escuta da fonoaudióloga, né, que é um espaço de escuta que o pediatra abre para estar acolhendo as observações do fonoaudiólogo, que são muito importantes, porque são sinais sempre um momento que o bebê está fazendo o exame, ele tem o pico de refluxo. Então, a gente tem muito falso negativo. Exatamente. Né? Então, o diagnóstico clínico se impõe nessas patologias e a gente tem que ouvir a mãe de verdade. A mãe é nosso livro e ela, quando começa a reclamar de uma coisa, não é em vão, não. Ela tem toda razão a queixa que ela reclama. Sim. Tá bom? Então, vamos atentar ao diagnóstico clínico, senão a gente vai perder muito diagnóstico. Bom, perfeito. Pessoal, alunos da PUC, alunos da Uniara, muito obrigada pela noite. Cuidem-se bem, viu? Fiquem em casa, né, Rosiane? E um beijo grande para vocês. Tá, doutora Fátima, muito obrigada por estar aqui comigo, conversando, por essa oportunidade da gente poder ter essa conversa tão querida, tão gostosa e que elucida tantas coisas, né? Obrigada pela presença de todos vocês. Foi muito bom. Obrigada para vocês todos. Um beijo, viu? E até a próxima.